O céu daquela quinta-feira estava carregado, como sempre ficava quando o tempo fechava na região da Serra do Canabrava. O ar era denso e o cheiro de terra molhada já começava a se espalhar antes mesmo da primeira gota cair. Seu Álvaro estava sentado na varanda, balançando a velha rede de crochê que herdara da mãe. Os olhos miúdos, escondidos atrás de um par de óculos riscados, encaravam o mato fechado como se esperasse que dali saísse alguma coisa. Um bicho, uma resposta ou talvez apenas mais silêncio. Desde que se aposentara da prefeitura de Juquitiba, tinha decidido morar sozinho naquela chácara antiga deixada pelos avós. Dizia que precisava de paz, mas a verdade é que Álvaro se achava melhor que os outros. Ria da simplicidade dos vizinhos, zombava das falas populares, achava graça de tudo que envolvia fé, crendice ou qualquer história de interior. Superstição é desculpa de quem tem medo da vida, dizia quase como um mantra. A casa em que morava era antiga, com as janelas de madeira empenadas, o chão que rangia a cada passo e uma luz fraca amarela que deixava tudo com cara de filme velho. Mas ele gostava. Tinha charme, dizia. Quando os primos vinham visitá-lo e contavam histórias sobre mulher de branco que aparece no caminho do milho, ou sobre o boi sem cabeça do Morro do Leite, Álvaro ria até tossir. Se fantasma existisse, já teria feito boletim de ocorrência, zombava. Mas naquela noite, algo mudou. Ainda era fim de tarde quando a energia caiu. Era comum por ali, bastava o céu fechar um pouco que a luz ia embora sem pedir licença. Álvaro acendeu 2 lamparinas e preparou café no fogareiro de barro. Sentia-se confortável naquele silêncio rústico. Foi então que ouviu um barulho seco vindo do lado de fora. Primeiro pensou que fosse um galho. Depois achou que talvez fosse um tatu cutucando as folhas. Mas o som veio de novo. 2 pancadas, claras, cadenciadas. Toque, toque. Álvaro se levantou com calma. Não era homem de se assustar com facilidade. Pegou a lamparina, caminhou até a porta e abriu. Nada. A escuridão da noite parecia mais espessa do que o normal. O mato balançava levemente, mas não havia vento. Ele deu uma risada curta. O pessoal da vila deve ter vindo fazer gracinha. Fechou a porta, voltou para a poltrona e deixou a lamparina acesa no chão. Ficou ali por um tempo escutando o tic-tac do relógio de parede quando ouviu de novo. Toque, toque. Dessa vez, mais forte, mais ritmado, e a porta tremeu levemente. Não era vento, não era animal, era alguém. Álvaro bufou, pegou a lamparina com mais força, destrancou a porta num puxão e a escancarou com o gesto teatral. Quem tá aí? O breu respondeu com silêncio. Nenhuma viva alma. Nem pegadas, nem vulto, nem farol de carro ou moto. O chão de terra batida estava intacto. Ele fechou a porta com força. Na mesa ao lado da poltrona, havia um porta-retrato da mãe, Dona Ermelinda, uma mulher que ele sempre considerou supersticiosa ao extremo. Vivia rezando benzimento para boi, fazendo oração de São Cipriano para espantar mal-olhado. Álvaro cresceu ouvindo aquilo com desprezo. Mãe, isso é ignorância, dizia já adolescente. Mas Dona Ermelinda respondia sempre com os olhos firmes. Na ossa, quem ri da fé, apanha do que não vê. A frase ecoou na cabeça dele agora, anos depois, como uma lembrança incômoda. O café esfriou. A noite seguiu, arrastada, sem mais ruídos. Álvaro cochilou na poltrona com a lamparina acesa até ser acordado pela chuva. E foi só na manhã seguinte, ao sair para apanhar lenha, que percebeu algo que lhe arrepiou os braços. Havia marcas na porta. Não arranhões, não rachaduras, mas marcas de dedos. 4 dedos finos, compridos, pressionados como se alguém tivesse encostado a mão ali com força. Só que a madeira estava quente, como se tivesse sido tocada por ferro em brasa. Álvaro olhou aquilo por minutos.
Não disse nada, nem riu, nem comentou com ninguém na vila quando desceu para comprar sal e fósforo na venda de seu dito. Mas naquela noite trancou a porta por dentro com um pedaço de pau atravessado, coisa que nunca fazia, e apagou a lamparina antes de dormir. Só que o som voltou. Toque, toque. Agora à meia-noite em ponto. E dessa vez, Álvaro não teve coragem de abrir. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, como se nada tivesse acontecido. O cheiro da terra molhada ainda pairava no ar, mas o clima estava seco e o sol batia firme nas telhas da casinha de Álvaro. Ele acordou mais cedo que o de costume, com os olhos pesados e a garganta seca. Tinha dormido mal. Ficou virando na cama boa parte da madrugada, escutando cada pequeno som da casa, atento ao estalar da madeira, aos passos do tempo, que pareciam mais lentos do que de costume. Sentou-se à mesa, pegou o caderno de anotações em que registrava as colheitas e os dias de chuva, mas não escreveu nada. A imagem dos dedos marcados na madeira da porta ainda estava clara na cabeça dele. Pensou em medir os traços, verificar se era pegadinha, mas algo dentro dele dizia que não havia nada para medir. O que havia ali não era coisa comum. E o que mais incomodava Álvaro era o fato de não conseguir explicar aquilo. Sempre tivera resposta para tudo. Era o tipo de homem que confrontava com lógica, que desmontava qualquer crendice com palavras afiadas e ceticismo bem-humorado. Mas agora, a única coisa que conseguia fazer era olhar para a porta e lembrar da mão. Aquela mão fina, aqueles dedos pressionados, quase desenhados a fogo. Tomou café forte, abriu a janela da cozinha e ficou um tempo olhando para o mato. Um bando de pássaros cortava o céu, indo na direção da mata fechada do outro lado do riacho. Era um dia bonito, mas ele se sentia inquieto, como se a casa estivesse sendo observada por dentro. Na vila, ninguém comentou nada fora do normal. Seu dito cumprimentou com a mesma fala de sempre. Dona Normélia puxou conversa sobre o preço da farinha. Nem sinal de que algo diferente estivesse acontecendo por ali. "E o senhor, seu Álvaro, tá bem?" perguntou o atendente do mercado. Ele respondeu que sim, que estava tudo em ordem, mas não estava. Naquela tarde, resolveu não sair para o terreiro. Ficou em casa, reparando os detalhes. Olhou a porta por dentro, passou a mão na madeira. Estava lisa, nenhum sinal de dano. Mas por fora, as marcas ainda estavam lá. Não desbotaram com a chuva e não pareciam de tinta, nem de carvão. A madeira parecia queimada de dentro para fora. Quando a noite caiu, Álvaro acendeu as lamparinas antes do tempo. Deixou a porta trancada, colocou um banco encostado nela, ligou o rádio antigo e deixou o volume baixo, só para não sentir o silêncio pesado. Comeu pouco e, antes de se deitar, empurrou a cômoda contra a porta dos fundos. Sentiu-se ridículo, mas fez mesmo assim. O relógio marcava 23h40 quando o primeiro som veio. Não era na porta, era no telhado. Passos, lentos, um de cada vez. Álvaro congelou na poltrona. Levantou-se devagar, pegou a lamparina, foi até a janela da frente e tentou olhar para o alto. Não viu nada, mas os passos continuavam, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro sobre a casa. Então cessaram. O silêncio voltou e ele quase acreditou que era só coisa da sua cabeça. Mas então, às 0h em ponto, o som da batida. Toque, toque. Não era mais surpresa. Era um ritual. Álvaro sentiu o sangue gelar. Ficou imóvel, sem saber o que fazer. A lamparina tremia na mão dele.
Olhou para a porta, as marcas estavam ainda mais visíveis, como se tivessem escurecido com o tempo. Não abriu, não falou nada. Ficou parado por minutos até ouvir o barulho de passos se afastando. Não do lado de fora, mas sobre o assoalho da casa. Naquela noite, Álvaro não dormiu. Ao amanhecer, uma coisa estava diferente. A porta, que estava trancada com um pedaço de madeira por dentro, estava entreaberta. O banco, que encostara na porta, havia sido empurrado para o lado. E a tranca estava no chão, como se tivesse se soltado por dentro. Álvaro saiu para o terreiro e ficou um bom tempo olhando para o mato. Não havia pegadas, nem sinais de invasão, nem arrombamento. Mas alguém havia entrado e saído, sem abrir janela, sem fazer barulho. E havia outra coisa. Bem no meio da varanda, sobre a tábua mais clara do chão, havia uma fita de tecido amarela, amarrada como um laço. Um pano de linho velho, desbotado. Álvaro pegou com cuidado. Era cheiroso. Tinha cheiro de flor seca. Deu um passo para trás. Reconheceu o tecido. Era o mesmo usado nos laços de promessa que a mãe fazia quando ia à novena na Capela de Santana lá pelos anos 70. Dona Ermelinda dizia que o laço amarrado com fé podia segurar uma alma, prender um espírito de volta à terra ou impedir uma desgraça. Álvaro sentiu as mãos suarem. Largou o laço ali mesmo. Foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho. Estava pálido, com olheiras fundas. Os olhos pareciam mais pequenos do que de costume. Percebeu que não ria há 2 dias e que começava a duvidar de tudo que sempre acreditou. Naquela tarde, decidiu procurar alguém. Precisava de uma explicação, mas não queria virar motivo de riso. Pensou em seu dito, mas descartou. Lembrou então de Teresa, uma mulher velha que morava no sítio atrás da serra. Era conhecida por trabalhar com as forças, como diziam. Álvaro nunca acreditou nessas coisas, mas agora não sabia mais no que acreditar. Pegou a caminhonete velha e dirigiu até lá. Teresa o atendeu sem surpresa. Olhou para ele com olhos fundos, como se já soubesse que ele viria. Demorou, disse seca. Álvaro sentou-se na cadeira de palha e contou tudo. Sem rir, sem sarcasmo, como um homem que finalmente entendeu que não sabia tanto quanto pensava. Teresa o ouviu em silêncio. Depois foi até um canto, pegou um vidro pequeno com algo escuro dentro. Entregou a ele. Pinga com cravo, arruda e dente de alho. Joga na porta depois da meia-noite e não abre mais, até que pare. Mas o que é isso, dona Teresa? O que está vendo aqui? Ela demorou a responder. Às vezes, não é o que vem, é quem foi chamado. E às vezes a chamada foi feita há muito tempo. Álvaro voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Mas naquela noite, às 0 horas em ponto, ele não estava com a lamparina na mão. Estava ajoelhado atrás da porta, segurando o vidro com força. O som veio. Toque, toque. E ele soube naquele instante que não estava sozinho havia dias. Álvaro jogou a mistura de pinga, arruda e alho com a mão trêmula, fazendo o líquido espirrar no batente e escorrer até o chão. Estava ajoelhado, como Teresa havia instruído. A porta ainda vibrava com os 2 toques fortes que a despertavam sempre no mesmo horário. Ele não ousou levantar. Ficou ali, com a respiração contida, enquanto o cheiro forte da mistura impregnava o ar. Os minutos seguintes foram eternos. Não houve resposta. Nenhum novo som. Nenhum passo. Mas também não houve alívio.
Ficou naquela posição até os joelhos doerem. Quando finalmente se levantou, percebeu que algo havia mudado. A lamparina, que deixara acesa no chão da sala, estava apagada. Álvaro tinha certeza de que ela ainda queimava quando correu até a porta. O pavio estava seco e o vidro frio. Ele dormiu pouco naquela noite. No dia seguinte não quis descer para a vila. Resolveu ficar em casa, rodeando o quintal, verificando janelas, fechaduras, o curral vazio onde já criara galinhas. Parecia em estado de alerta constante. Foi só à tarde que notou. Sobre a cerca de bambu, onde o sol bate com mais força, havia mais um pedaço de tecido. Outro laço, dessa vez azul. O nó era idêntico ao do primeiro. Álvaro se aproximou devagar. Pegou com cuidado, como quem segura algo vivo. Reconheceu o cheiro na mesma hora. Lavanda. A mesma essência que a mãe usava quando guardava os terços no criado mudo. Voltou para dentro de casa com o laço na mão. Deixou-o sobre a mesa da cozinha, ao lado do rádio. O aparelho ligou sozinho minutos depois. Estava no volume mínimo, sintonizado numa estação que só tocava chiado. Álvaro desligou com um gesto brusco. Precisava entender, precisava lembrar. Começou a vasculhar as gavetas da mãe. Nunca tinha mexido nelas desde que herdara a casa. Encontrou papéis antigos, cartas, receitas caseiras. Num envelope amarelado havia fotos, muitas das quais ele não lembrava de ter visto. Numa delas, Álvaro apareceu ainda menino, com uns 5 anos, no colo de uma mulher magra, com tranças presas por uma fita azul. O rosto dela era conhecido, mas ele não conseguia identificar. No verso da foto, uma letra pequena e caprichada. Para Ermelinda, com carinho. Sempre cuidarei de vocês. R. Álvaro releu a frase 3 vezes. Sempre cuidarei de vocês. Mas quem era R? Foi até o armário do quarto. Pegou uma caixa de madeira entalhada com flores nas laterais. Era da mãe. Dentro, mais cartas, bilhetes e um caderninho com anotações. As páginas falavam de promessas feitas na Capela de Santana. O nome Rosina se repetia várias vezes. Algumas anotações vinham com datas e horários. Em uma delas lia-se: entregar o laço no dia 12, meia-noite. Não esquecer. O sangue de Álvaro gelou. O laço, a batida à meia-noite, tudo aquilo estava ligado à mãe, às promessas dela, e agora, tantos anos depois, ele estava pagando por algo que sequer lembrava. Voltou à foto. Rosina. Agora ele se lembrava. A mãe costumava falar de uma mulher com esse nome. Era parteira, benzedeira. Morava do outro lado da serra, perto do córrego escuro. Foi ela quem aparou Álvaro no parto, quando Dona Ermelinda quase morreu de hemorragia. A mãe dizia que Rosina salvou a vida dele, mas também contava que depois de um desentendimento, nunca mais se falaram. Naquela noite, Álvaro não esperou a batida. Deixou a porta trancada, sentou-se na cadeira de balanço com os 2 laços nas mãos. O relógio marcava 23h59, quando a primeira brisa atravessou a janela. O cheiro de lavanda chegou antes da batida. Depois, toque, toque. Mas dessa vez algo novo aconteceu. Uma voz, baixa, fina, vinda do outro lado da porta. Ermelinda, você prometeu. Álvaro congelou. A voz não gritava, não ameaçava. Era uma cobrança suave, mas carregada de dor, como se uma espera longa perdesse a paciência. Não foi ela. Fui eu. Eu que... Mas a voz falhou. Silêncio. Então mais um som. Não de batida, mas de passos. Lentos, afastando-se pela varanda,
cruzando as tábuas uma a uma. O cheiro de lavanda foi se dissipando, a escuridão voltou a tomar conta da sala. E Álvaro permaneceu imóvel. Ao amanhecer, decidiu voltar até Teresa. Precisava de mais respostas. Não podia mais fingir que tudo estava bem. Chegou ao sítio ainda de manhã. Teresa o esperava do lado de fora. Olhou para ele e balançou a cabeça, como quem já sabia. Rosina apareceu, não foi? Álvaro confirmou com os olhos. E a senhora sabia? Sua mãe prometeu algo que não cumpriu. Laço de alma não se desfaz com o tempo, ainda mais se foi dado por desespero. E o que eu faço? Teresa pegou uma folha de papel e escreveu algo. Entregou para ele. Vá até o antigo casebre da Rosina. Deixe isso no batente da porta. E espere. Mas só faça isso se tiver coragem de ouvir o que ela tem para dizer. Álvaro voltou para casa com o papel no bolso. Ficou o resto do dia encarando a estrada de terra. À noite trancou tudo. Colocou os laços em cima da mesa, acendeu a lamparina e ficou esperando. Meia-noite. Toque, toque. Mas dessa vez não havia medo. Havia aceitação. Álvaro se aproximou da porta e, pela primeira vez, falou com firmeza. Rosina, amanhã eu vou até o seu lugar. Me espera. Silêncio. Depois uma última brisa. Um cheiro de lavanda. E nada mais. Álvaro acordou cedo, antes do sol. O ar da madrugada era denso, e a neblina cobria o terreiro como se escondesse algo que não queria ser visto. Fez café forte, vestiu a camisa de manga longa, calçou a botina e colocou no bolso o papel que Teresa havia lhe dado. Antes de sair, olhou uma última vez para os 2 laços sobre a mesa. Pegou os 2 e colocou também no bolso, sem saber bem por quê. A estrada até o casebre de Rosina não era longa, mas era esquecida. Pouca gente passava por ali. Há anos ninguém morava naquela direção, só mato, pedra e silêncio. O sol começava a nascer quando ele entrou pela trilha apertada, o mato roçando nas pernas e os galhos cortando a luz em frestas estreitas. Depois de uns 40 minutos de caminhada, a estrutura apareceu. O casebre ainda estava de pé, mesmo com a madeira cinza e apodrecida em algumas partes. O telhado era torto, coberto por musgo. A porta estava entreaberta e do lado de fora, pendurado no batente, um cordão com várias fitas coloridas balançava no vento fraco. Era como se o tempo tivesse parado ali. Álvaro parou a alguns metros, respirou fundo e caminhou até a porta. Tirou o papel do bolso e o leu novamente. Teresa havia escrito apenas uma frase. Uma promessa feita com medo vale mais do que 100 feitas com fé. Dobrou o papel e o deixou no batente. Em seguida, retirou os 2 laços do bolso e os colocou com cuidado ao lado. Não havia instruções sobre o que fazer depois, então ele ficou ali, esperando. Minutos se passaram. Então, um barulho vindo de dentro. Um arrastar leve, como se algo se movesse devagar pelo chão. Rosina? Ele chamou. Nenhuma resposta. A porta rangeu um pouco mais, mas não se abriu totalmente. Era como se o lugar respirasse. Álvaro deu 2 passos à frente e empurrou a porta com a ponta dos dedos. Ela se abriu devagar, revelando um interior empoeirado, mas intacto. Havia uma mesa no centro, com uma toalha branca manchada pelo tempo. Um prato de barro, um copo e uma vela gasta ainda estavam ali. Tudo parecia arrumado, como se alguém ainda usasse aquele espaço. No canto da parede, um armário pequeno, e ao lado, uma cadeira de palha com o assento afundado. Álvaro entrou, cauteloso. O cheiro era familiar. Lavanda misturada com terra antiga.
a mesma essência que envolvia as noites em sua casa nos últimos dias. Aproximou-se da mesa e viu em cima do prato uma pequena carta dobrada. O papel era amarelado, mas a caligrafia estava firme. Ele abriu com cuidado. O texto era curto. Para o filho que deixei sem saber. A mãe te salvou, mas prometeu algo que não era dela. Quando os anos passassem, eu viria buscar minha resposta. Agora você sabe quem sou. E eu posso ir. Álvaro sentiu o estômago embrulhar. Rosina. Ele não era apenas o filho de Dona Ermelinda, era filho também daquela mulher que aparecia nas fotos, da parteira que lhe dera a vida no momento mais frágil. A mãe adotiva, em seu desespero, fez uma promessa silenciosa, escondida do mundo, talvez acreditando que o tempo apagaria a dívida. Mas não apagou. E agora, a presença que batia à sua porta à meia-noite era uma alma em busca de reconhecimento, não de vingança. Álvaro sentou-se na cadeira, segurando a carta com as mãos trêmulas. Lá fora o vento aumentava, fazendo os laços no batente dançarem como se celebrassem um acerto de conta silencioso. Chorou, não de medo, mas de alívio. Chorou por ter zombado de tudo isso, por ter ignorado a força do invisível, por ter desprezado a memória da própria história. Ficou ali por horas. Quando se levantou, levou a carta consigo. No caminho de volta não sentia mais medo. Sentia um cansaço profundo, como se tivesse atravessado uma vida inteira em 2 dias. Mas havia algo novo: compreensão. Ao chegar em casa, tudo estava no lugar. Nenhum cheiro, nenhuma marca nova, nenhuma batida. O silêncio agora era completo. Naquela noite dormiu com a porta destrancada pela primeira vez em semanas. O rádio permaneceu desligado e a lamparina apagou naturalmente antes da meia-noite. Quando acordou, encontrou uma última fita pendurada na janela da cozinha. Era branca, sem cheiro, sem nó. Apenas um laço solto, como se dissesse: acabou. Álvaro pendurou o laço no retrato da mãe, depois caminhou até o quintal, olhou o céu clinho e sentou-se na cadeira de palha, onde costumava rir das histórias dos outros. Dessa vez, não havia risos, havia escuta, havia silêncio e havia respeito. Os dias seguintes passaram lentos, quase arrastando pela imensidão do vale. Álvaro já não sentia mais a inquietação das noites passadas, mas carregava consigo um silêncio profundo, um tipo de paz incomum para quem sempre viveu desacreditando das forças que não se veem. Na vila, ninguém perguntou sobre as batidas à porta. Era como se todos soubessem, mas tivessem medo de falar. Ou talvez respeitassem o espaço de Álvaro, o homem que, apesar de tudo, continuava ali, firme em sua solidão. Ele se permitiu reviver lembranças antigas, folheava as cartas da mãe, examinava as fotos amareladas, tentava reconstruir o que fora escondido por décadas. Aos poucos, entendia que sua história não era só dele, mas parte de uma teia invisível que unia todos os moradores daquele pedaço esquecido do mundo. Uma tarde, decidiu visitar a capela de Santana. O lugar era simples, com paredes de pedra cobertas por trepadeiras, bancos de madeira e uma imagem de Nossa Senhora desgastada pelo tempo. Entrou devagar, sentindo o cheiro de vela e incenso. Acendeu uma, fez o sinal da cruz e ficou ali, imóvel, pensando em tudo o que vivera. No caminho de volta, cruzou com Dona Normélia. A mulher sorriu com uma mistura de carinho e mistério, como quem sabe mais do que diz. Álvaro, filho, às vezes o que a gente chama de superstição é só respeito pelo que a gente não entende ainda. Ele apenas acenou, com os olhos um pouco úmidos. Sentiu o peso da verdade nas palavras dela. Em casa, os laços desapareceram. Restaram apenas as marcas na madeira da porta, quase imperceptíveis, lembrando que algumas histórias ficam marcadas para sempre,
mesmo quando ninguém mais vê. Naquela noite, Álvaro dormiu tranquilo, sem medos, sem preságios. Sentiu que havia cumprido um ciclo, que havia honrado uma promessa que não era só da mãe, mas dele também. E pela primeira vez em muitos anos, ele deixou a porta destrancada, aberto para o que viesse. Não por medo, mas por respeito. Porque na roça, o que parecia superstição era parte da vida. Uma vida cheia de mistérios, onde o silêncio dizia muito mais que palavras. E Álvaro aprendeu a escutar. Foram dias de calma. Álvaro voltava a acordar cedo, a cuidar do pequeno pomar e sentar no alpendre com o seu café forte entre as mãos. O rádio agora ficava desligado. A lamparina permanecia guardada. E a porta da frente se mantinha aberta até tarde, como quem já não esperava nada da noite. Ele pensava ter encerrado um ciclo, cumprido uma dívida que nem era sua, e por um tempo acreditou nisso com sinceridade. Mas, como tudo naquela terra, o que parecia resolvido era só uma parte de algo mais fundo. Na sexta noite, após sua ida ao casebre de Rosina, Álvaro foi dormir mais cedo. A brisa morna soprava pelas janelas, e a lua cheia filtrava uma luz pálida que invadia a casa em silêncio. Nenhum sinal de lavanda. Nenhuma marca na madeira. Nenhum laço deixado. O mundo, enfim, parecia em paz. E foi então que, sem aviso, às 0h em ponto, o som retornou. Mas não era o mesmo. Dessa vez, a batida não foi firme. Não foi o toque-toque, seco, que o acordava como um trovão. Foi fraca, vacilante, como se a mão que a produziu não tivesse mais força. Um único toque. Depois nada. Álvaro abriu os olhos devagar, achando que fosse sonho. Olhou para o teto, tentando ouvir qualquer outro ruído. Nada. Apenas o silêncio. Mas esse não era o silêncio pacífico de antes. Era um silêncio denso, inquietante, que fazia o ar da casa parecer pesado. Levantou-se. Foi até a porta, devagar, e encostou o ouvido na madeira. Nada. Então, abriu. A noite estava limpa. O mato se movia levemente com o vento. Nenhuma figura, nenhum som vindo da mata, nenhuma marca no chão. Apenas uma fita. Uma nova fita. Estava caída, solta, não amarrada em nada. Branca como a última. Mas agora havia algo diferente. Na borda do pano, com linha fina e antiga, uma palavra costurada à mão. Fala. Álvaro sentiu um calafrio. Pegou o laço, examinou a costura, tentando entender o que aquilo queria dizer. Fala. Uma ordem? Um pedido? Um aviso. Voltou para dentro, acendeu o lampião e ficou observando o pano sobre a mesa. Aquela não era mais a presença de Rosina. Era outra coisa. Na manhã seguinte, foi até a vila e conversou com a única pessoa que nunca havia procurado até então, Padre Horácio. O padre estava velho, os olhos fundos, a pele marcada pelo sol e pelos anos de silêncio acumulado. Quando Álvaro contou sobre as batidas, os laços e a palavra costurada, o velho apenas cruzou as mãos e suspirou. Nem toda alma que vem é para cobrar, Álvaro. Algumas só querem ser ouvidas. Mas, às vezes, quem precisa falar é você. Falar o quê? Já não disse tudo? Disse a Rosina, mas a quem você tem medo de dizer a verdade? Álvaro não soube responder. Despediu-se do padre e voltou para casa, carregando o pano no bolso. Não conseguia tirar a costura da cabeça. Era como se aquelas letras tivessem sido feitas para ele,
como se alguém em algum lugar esperasse por algo que só ele podia dizer. Naquela tarde, foi até o antigo quarto da mãe. Abriu a caixa de cartas novamente, releu tudo. E então, entre as páginas dobradas de um caderno, encontrou algo que passara despercebido. Um bilhete sem data, sem destinatário, sem assinatura. A letra era da mãe. Se um dia ele souber, talvez me perdoe. Não fiz por mal, fiz por medo. Medo de perdê-lo. Medo de deixá-lo com quem não podia ter filhos. A promessa não foi feita por mim, mas caiu sobre mim. E mesmo assim, eu que escondi. Álvaro sentiu o chão sumir sobre os pés. A dívida não era da mãe. A promessa, a original, fora feita por outra pessoa. A verdadeira mãe dele. E agora ele entendia. Rosina foi apenas o fio que uniu os nomes. A mulher que batia a porta no fim não era Rosina. Era R, a mãe biológica. Aquela que, sem poder cumprir a promessa, entregou o filho ao cuidado de uma promessa maior. A alma que vinha toda noite queria mais do que reconhecimento. Queria ser lembrada. Naquela noite, Álvaro preparou a casa como antes. Colocou a lamparina sobre a mesa. Sentou-se na cadeira de palha com o pano branco no colo. Esperou o silêncio descer como um véu. À meia-noite, o som retornou. Mas foi mais fraco ainda, como o toque de um dedo sem carne, um sopro sobre a madeira. Ele se levantou. Foi até a porta. Abriu. Nada ali. Então falou. Eu sei quem você é. Eu sei que você me deu a vida e que teve que me entregar. Não sei porquê, não sei como, mas agora você pode descansar, pode ir. Uma brisa leve passou por ele. Um cheiro diferente. Não era lavanda, nem terra. Era o cheiro da roupa guardada por muitos anos, de flores envelhecidas, de saudade. O pano branco se soltou de sua mão, flutuou levemente e caiu no chão. Na manhã seguinte, Álvaro acordou com um peso a menos, como se algo dentro do peito tivesse se dissolvido. O rádio voltou a funcionar, por conta própria. Tocava uma canção antiga, daquelas que sua mãe cantarolava baixinho nos tempos em que ele ainda acreditava que tudo podia ser explicado com lógica. E, por fim, ele entendeu. Algumas promessas não são feitas com palavras, são feitas com silêncio, com entrega, com ausência. E, às vezes, o silêncio também fala. No dia seguinte ao sussurro do pano branco, Álvaro despertou com a sensação incômoda de que havia mais por vir. A paz da noite não era definitiva. Era uma pausa, uma trégua. Como se o silêncio lhe desse tempo para encontrar aquilo que faltava. Passou a manhã andando de um lado ao outro da casa. Releu bilhetes, abriu gavetas, inspecionou armários. O bilhete da mãe, sem assinatura, ecoava em sua mente. Não fiz por mal, fiz por medo. A promessa não foi feita por mim, mas caiu sobre mim. A frase parecia ganhar mais peso a cada releitura. A mãe adotiva nunca contara a verdade. E o pior, havia deliberadamente escondido quem realmente fizera a promessa original. Álvaro precisava descobrir quem era essa mulher. Precisava dar um nome à sombra que batia à sua porta. Foi até a vila, decidido a perguntar o que nunca ousou. Visitou a quitanda, a barbearia velha,
E, por fim, o salão de costura de Dona Bibiana, a mulher mais velha ainda viva por ali. Ela o olhou com surpresa, depois com pena. Seu rosto é o de seu pai, mas os olhos são de rosa. Álvaro se sentou de repente. Nunca ouvira aquele nome. Rosa. Rosa Aurora. Morava na beira do mato, sozinha, criada por uma tia muda. Quando nova, teve um amor proibido. Um homem casado, mais velho. Diziam que era um fazendeiro importante da cidade grande. Engravidou e pouco tempo depois desapareceu por meses. Álvaro sentia o sangue vibrar nas têmporas. Desapareceu. Foi morar com Rosina. Diziam que ia ter o menino longe de tudo para ninguém saber. Só voltou quando ele já tinha sido entregue. Ela nunca mais foi a mesma. Andava com pano no cabelo, fitas na cintura, sussurrando nomes à noite. Por que minha mãe nunca falou dela? Porque Dona Ermelinda não queria dividir amor com ninguém. Ela criou você como filho de sangue e a vila aceitou. Para nós, bastava ver você bem. Ninguém quis remexer. Mas Rosa Aurora, ela voltou para o mato. E lá ficou, até sumir de vez. Aquela noite, Álvaro não dormiu. Passou horas sentado com a lamparina acesa e um caderno velho diante de si. Escreveu o nome de Rosina, depois o de Ermelinda e, por fim, Rosa Aurora. Era como montar um quebra-cabeças onde as peças estavam vivas. A letra R que aparecia nas fotos, nas cartas, nos laços, não era de Rosina, como ele pensava. Era de Rosa. Na manhã seguinte, foi até Teresa. Ela demorou a abrir a porta, mas ao ver Álvaro só disse: "Você encontrou o nome." Ele assentiu. "Por que ninguém nunca me contou?" Ela mexeu no lenço da cabeça, cansada. Porque promessa feita na dor carrega um peso que nem o tempo leva. Sua mãe de criação teve medo. Rosina teve culpa. E Rosa teve vergonha. Mas a dívida foi feita. E agora caiu sobre você. Eu quero saber onde ela está. Quero ir até lá. Preciso olhar nos olhos dela. Teresa olhou para o chão. Rosa morreu faz anos. Foi enterrada sem nome, lá no fundo da mata. Um túmulo de terra batida, sem cruz, sem lápide, nada. Apenas o vento e os pássaros distantes. Álvaro ajoelhou, desdobrou o pano branco e colocou sobre a terra. Depois, tirou do bolso um dos laços antigos, o azul, e deixou ao lado. Rosa Aurora, eu não sei o que houve com você. Não sei por que me deu ou por que se calou. Mas agora você tem nome, e eu te escutei. Eu te reconheço. O vento parou. Por um instante, tudo se calou. Nenhum farfalhar, nenhum canto, nenhuma respiração. E então, um som baixo, como um suspiro vindo de dentro da terra. Ou talvez só o eco do seu próprio alívio. Álvaro ficou ali até o sol cair. Depois se levantou, ajeitou o pano e o laço e começou a voltar. No caminho, sentiu algo diferente. O ar já não pesava. A sombra sobre seus ombros tinha sumido. Ao chegar em casa, encontrou a porta entreaberta.
mas sabia que não era invasão. Era despedida. Sobre a mesa, onde antes estavam os laços, havia agora apenas um fio de linha azul e uma folha de caderno com 3 palavras escritas à mão. Obrigada por ouvir. A rotina na casa voltou, mas não era a mesma. Era mais quieta, mais leve. Álvaro acordava cedo, como sempre, mas agora os dias pareciam mais longos, como se o tempo, depois de tudo, tivesse voltado a andar no seu ritmo certo. As noites, antes assombradas por toques e silêncios pesados, agora vinham brandas. Ele dormia com as janelas abertas, sem medo do escuro ou do vento. A lamparina permanecia apagada, e os laços que antes apareciam na porta nunca mais voltaram. Mas nem tudo havia ido embora. Às vezes, ao passar pela cozinha, ele ainda sentia o cheiro leve de lavanda no ar, um aroma frágil, que surgia sem origem clara. E quando isso acontecia, ele não se assustava, apenas fechava os olhos e respirava fundo, como quem relembra uma voz que já se foi, mas ainda habita algum canto da memória. Na vila, as pessoas começaram a notar a mudança. Álvaro, o homem que ria das histórias de assombração, agora caminhava devagar, com o chapéu na mão ao cruzar a igreja, e olhos fundos que pareciam enxergar mais do que o presente. As crianças já não o evitavam. Algumas até o chamavam de seu Álvaro do Silêncio, e sorriam quando ele contava com voz calma que certos barulhos só se ouvem quando a gente aprende a escutar com o coração. Foi num desses dias de calmaria que algo novo surgiu. Enquanto revirava uma velha caixa no galpão dos fundos, a mesma que pertencia ao pai adotivo, Álvaro encontrou uma caderneta encapada em couro. Dentro, registros antigos de venda de gado, notas de mercado, listas de mantimentos. Mas no final, entre folhas soltas, uma carta. Para quando você descobrir tudo. Eu sabia da promessa. Eu soube de Rosa, mas achei que era melhor você crescer longe disso. Perdoe minha covardia. Você era mais meu do que qualquer outra. Mas agora entendo que não era justo guardar você inteiro só para mim. Assinatura Ermelinda. Álvaro sentiu um nó se formar no peito. A mãe que o criou soube o tempo todo. E mesmo sabendo, guardou para si. Por medo, por apego, por amor. Ele não sentia raiva, sentia compreensão. Porque no fim, todas aquelas mulheres, Rosina, Rosa e Ermelinda, tinham lhe dado algo: a vida, a proteção e o amor. Talvez nenhuma delas tivesse sido perfeita, mas juntas haviam sustentado sua existência. E agora cabia a ele honrar tudo isso de um jeito novo. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Álvaro fez algo que antes desprezava. Acendeu uma vela em nome das 3. Colocou-a no chão da varanda. Um laço azul, um laço branco e um dourado que ele mesmo fez, usando a fita de um presente antigo que a mãe adotiva lhe dera em um aniversário qualquer. Não disse palavras, não rezou, apenas acendeu e ficou em silêncio, olhando a chama dançar ao vento. A vizinhança achou estranho. No dia seguinte, alguns comentaram, mas ninguém perguntou diretamente. Era como se todos entendessem de forma instintiva que havia ali um ritual de despedida, um agradecimento, um ciclo se fechando. Na semana seguinte, um rapaz da cidade passou pela vila. Era jornalista, escrevendo sobre as lendas do interior. Soubera de uma história antiga envolvendo uma mulher chamada Rosina, outra chamada Rosa e um homem que disse ter ouvido batidas à meia-noite.
procurou Álvaro. O senhor ouviu mesmo os toques? Ele olhou nos olhos e disse: ouvi o que ninguém queria escutar. E era verdade? Era assombração mesmo? Ele pensou por um momento, depois respondeu com firmeza: era lembrança. E memória, quando não é ouvida, vira ruído. E depois disso, vira presença. O rapaz sorriu, anotou algo no caderno e agradeceu. Mas Álvaro sabia que ninguém entenderia por completo, porque aquilo não era apenas uma história. Era o tipo de coisa que a roça guarda em silêncio, que não vira manchete, que não cabe em jornal e que só se entende quando se vive. No final daquele mês, Álvaro recebeu uma carta. Vinha de uma cidade vizinha, escrita à mão por uma mulher chamada Madalena. Meu nome não é importante, mas minha mãe foi criada com Rosa Aurora, e ela deixou comigo um diário que dizia que, um dia, alguém viria procurando por sua voz. Se for você, saiba que o diário é seu. Venha até o sítio Passo da Inveja, e estarei te esperando. Álvaro dobrou a carta com cuidado, colocou dentro do caderno da mãe e ficou ali sentado, olhando o campo. A estrada à frente parecia mais clara, como se ao fim da história houvesse ainda um último caminho a seguir. Talvez ele fosse até lá, talvez não, mas agora ele sabia que a história não termina quando a voz cala. Ela termina quando alguém finalmente escuta. Álvaro demorou 3 dias para decidir. Releu a carta de Madalena incontáveis vezes. Não sabia o que esperava encontrar naquele sítio, mas havia algo na caligrafia firme, nas palavras escolhidas com cuidado, que fazia com que aquela carta não parecesse apenas um convite. Parecia uma continuação. No 4º dia, antes do sol nascer, preparou uma muda de roupa, 2 pães de milho e uma garrafinha d'água. Pegou o caderno da mãe, a carta de Madalena e uma fita azul. Saiu a pé, como costumava fazer, sem avisar ninguém. A estrada para o sítio Passo da Inveja era longa, mas não era desconhecida. Já passara por lá outras vezes quando jovem, sem nunca prestar atenção no nome. Agora, cada passo parecia ecoar com sentido. Chegou ao portão de madeira no início da tarde. O mato alto, os eucaliptos assoviando ao vento e uma casa de janelas verdes no topo de um pequeno morro. No alpendre, uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos presos em um coque simples, o esperava sentada em uma cadeira de palha. "Você veio", disse ela. "Eu vim." Ela se apresentou com um aperto de mão firme e olhos claros que pareciam já saber tudo. Convidou-o a entrar. A casa tinha cheiro de jasmim, madeira e tempo. Em cima da mesa repousava um caderno grosso, de capa gasta, com o nome Rosa Aurora escrito com lápis de cor, quase apagado. "Esse diário ficou guardado durante 50 anos", disse Madalena. "Minha mãe dizia que Rosa escrevia para si, mas com esperança de que um dia alguém leria com o coração." Álvaro tocou a capa com os dedos. Abriu devagar. As primeiras páginas estavam cheias de anotações soltas, pensamentos repetidos, frases como: "Eu o vi nos braços dela. Ele é meu, mas eu sou a sombra. Fiz o que pude com o pouco que tive." Havia páginas borradas, escritas choradas e algumas cartas nunca enviadas. Numa delas, Rosa dizia: "Se um dia ele souber de mim, diga que eu o amei desde o primeiro choro, que rezei cada noite para ele crescer bom, inteiro, livre da minha dor. Eu não fui embora por fraqueza,
Fui por desespero, porque o mundo não teria misericórdia de uma mulher como eu. Mas eu nunca deixei de bater à porta do tempo, esperando que um dia ele abrisse. Álvaro fechou os olhos. As palavras pareciam sussurradas dentro dele. Por um momento, o som da sua respiração se confundiu com os ruídos da casa. E então, lágrimas que ele não sabia mais guardar caíram. Madalena tocou seu ombro com leveza. Ela esperava que você perdoasse o silêncio. Ele assentiu. Guardou o diário no peito, como se fosse um relicário. Ficou na casa até a noite cair. Jantou em silêncio. Dormiu no quarto dos fundos, onde o colchão afundava no meio e a janela não fechava direito. Mas dormiu em paz. No dia seguinte, voltou à vila carregando o diário como quem traz um segredo santo. Sentia que aquela história, enfim, poderia ser encerrada. Mas o destino sempre deixa rastros. Quando chegou, encontrou Teresa sentada em seu alpendre. Ela apareceu de novo? Não, mas agora sei que era ela. E que não queria assustar. Só queria ser lembrada. Ter nome. E agora tem? Ele abriu o diário e mostrou a assinatura. Rosa Aurora. Teresa sorriu. Então o vale dormirá em paz essa noite. Os dias passaram. Álvaro passou a frequentar mais a vila. Ajudava no que podia. Um dia plantava, no outro contava histórias. Nunca falou abertamente do que viveu, mas sua presença dizia tudo. Certa tarde, decidiu fazer algo que nunca achou que faria. Foi ao velho cemitério. Comprou uma pequena placa de ferro com o nome Rosa Aurora gravado. Pediu a um rapaz da vila que o ajudasse a fincar no local onde deixara o laço branco. Colocou flores secas ao lado e disse com voz firme: Agora você tem lugar, tem nome e está em paz. Na volta, parou no mirante da estrada de onde se via todo o vale. O céu estava avermelhado, o vento leve, e então, como um sussurro, uma lembrança. A primeira batida, o primeiro medo, o primeiro silêncio. Tudo aquilo agora era passado, mas o que restava era o reconhecimento. Álvaro sabia que essa história nunca sairia dele, e que talvez, um dia, outra alma solitária ouviria uma batida à meia-noite e não riria. Escutaria. Porque a roça tem disso. Ela não grita, ela sussurra. E quem não escuta com o coração jamais entenderá. Se você ouviu essa história, comente de que cidade você está falando. Se inscreve no canal e curta o vídeo. Se quiser, pode contar alguma história que aconteceu com você no interior. Nós vamos adorar saber. Até a próxima história.